Hoje você vai aprender a criar o seu primeiro projeto em JavaScript em apenas alguns minutos. O projeto vai ser uma lista de tarefas, que é um exemplo bem simples, mas muito eficaz, que vai te ensinar muitos conceitos básicos para começar na programação. Para iniciar o nosso projeto, vamos precisar de um editor de código. Eu vou usar aqui o preferido de muita gente, que chama Visual Studio Code. Para você baixar ele, é só você pesquisar VS Code, clicar nesse primeiro link, baixar, clicar no instalador, aceitar, esperar finalizar a instalação, está pronto para ser usado. Para armazenar o nosso projeto, vou criar uma pasta na minha área de trabalho, onde dentro vai ter o nosso projeto. Eu vou chamar essa pasta de meu primeiro projeto, e agora eu já posso abrir essa pasta no nosso VS Code. Para isso eu vou clicar aqui em File, Open Folder para abrir a pasta, vou procurar a nossa área de trabalho e vou selecionar a pasta que a gente acabou de criar, meu primeiro projeto. Para criarmos o nosso projeto, eu vou usar as três principais linguagens que se usa para criar quase qualquer site que você encontra na internet. O HTML, que é usado para dar estrutura para o site, que no nosso caso vai ser o input e o nosso botão. O CSS, que usa-se para dar estilo ou colocar cores, deixa tudo mais bonito e arrumado. E o JavaScript, que vai fazer as interações do nosso projeto. Quando você clicar em adicionar uma nova tarefa, ele que vai mexer os pauzinhos por trás para que a tarefa apareça na sua tela. Usando esse botãozinho aqui, eu vou criar três arquivos. Um index.html, que vai armazenar todo o nosso HTML. Um script.js, que vai ficar com o nosso JavaScript. E para o nosso CSS, um arquivo chamado style.css. Esses três arquivos eles precisam se comunicar. Então eu vou instanciar eles dentro do nosso arquivo index.html. Para criar a estrutura do meu HTML com as meta tags, título e corpo do HTML, eu vou usar um atalho que é o ponto de exclamação, depois tab. Dentro do meu cabeçalho ou head, eu vou carregar o meu CSS. Usando a tag link, dentro do href eu vou passar um arquivo que nós acabamos de criar. Como ele está no mesmo diretório ou mesma pasta, eu posso dar um ponto barra para acessar essa pasta, onde o arquivo está. Ele mostra todos os outros arquivos dentro dessa pasta. Eu seleciono o CSS, a mesma coisa para o JavaScript, mas usando o script e passando o local do arquivo dentro do src. Eu coloco meu CSS dentro da tag head porque eu quero que seja a primeira coisa carregada na minha página. Porque assim que o usuário abre esse site, o CSS ou o estilo da página já vai estar pronto para ser mostrado e o usuário não vai ver aquela tela quebrada logo que o site abre. Já os JavaScript eu coloco no final do corpo do HTML ou no body, porque até o usuário ter tempo de clicar em alguma coisa na tela, o JavaScript já teve tempo suficiente para carregar. Agora a gente vai abrir esse projeto no navegador. Para isso eu vou voltar na pasta que a gente criou e vou clicar no index.html. Como meu navegador padrão é o Chrome, fica até esse iconezinho ali dele. Aqui a gente vai visualizar tudo que a gente escrever dentro do nosso projeto. Agora voltando para o código e entrando dentro do nosso index.html no VS Code, é importante dizer que o HTML ele é dividido em duas partes principais, o cabeçalho e o corpo. No cabeçalho fica as coisas que você não vê, como as metas para definir coisas como idioma e links, como o do nosso CSS que a gente colocou aqui. Temos também o título do nosso site, que vai aparecer aqui no navegador. E o corpo ou body fica o que a gente vê. Nesse momento é importante que você saiba que o HTML funciona a partir de tags. Que tudo que você quiser criar vai ser passando essas tags para o HTML, como botões, inputs e divisões. Agora eu vou criar uma nova divisão imaginária usando a tag div. Dentro dela eu vou colocar uma entrada de texto usando a tag input. Dentro dela eu vou usar um placeholder para marcar para que vai servir essa caixa. Esse texto que eu estou digitando aqui, ele vai aparecer aqui. Também vou adicionar um identificador nesse input para que mais para frente eu possa encontrar ele no meu JavaScript. Embaixo um botão também com identificador e vou criar uma outra div para a gente colocar as tarefas criadas aqui dentro, também com identificador. Vai ficar mais ou menos assim. Agora para o CSS é bem simples. Dentro do nosso arquivo estilo.css vamos procurar por um elemento, usando ponto para procurar as classes e o jogo da velha para procurar os IDs. O ID nós já criamos alguns, mas eu vou criar aqui dentro da minha div principal uma classe. Agora que eu achei o meu elemento, eu vou passar aqui dentro dessas chaves o que eu quero alterar, como cor de fundo, borda, largura, altura, distância das bordas externas e distância da borda interna. Vai ficar mais ou menos assim. Com isso pronto, agora a gente vai para a melhor parte, que é a do JavaScript.
onde as coisas vão começar a acontecer. O JavaScript, como o próprio nome já diz, é uma linguagem de scripts. O que isso significa? Ela segue uma ordem de cima para baixo como o script de um filme. O que está escrito no começo vai ser executado primeiro e assim por diante. Para começar, a gente vai precisar armazenar aquilo que a gente criou no nosso HTML dentro de variáveis. Para isso, eu vou criar variáveis com let. As variáveis elas são declaradas assim: let, nome da variável, o sinal de igual e o valor que ela vai receber. Para armazenar o HTML delas, eu vou usar uma declaração JavaScript aqui, que é o getElementorById. Basicamente, ele pega o elemento HTML pelo ID, acessando através do document. Então, document.getElementorById, o ID que a gente passou dentro do nosso HTML. Os 3 elementos que a gente precisa vão ficar assim. Agora eu preciso saber quando que o usuário clica nesse botão. Para isso, eu vou pegar aquela nossa variável botão salvar e eu vou usar uma outra declaração JavaScript para verificar quando que vai acontecer algum evento. Então, botão salvar, ponto. Adicionar um ouvinte de eventos, ou add event listener. O evento que eu quero é o de clique, porque o usuário vai clicar no botão e esse clique ele vai startar uma função. Essa função ela vai receber um evento, esse ezinho que está ali entre parênteses. Ele vai servir para impedir que qualquer coisa inesperada aconteça. Então, na primeira linha, dentro dessa função, eu vou colocar e.preventDefault para prevenir o comportamento padrão, que seria recarregar a página quando a gente clica dentro de um botão. Agora que a gente sabe que o usuário quer adicionar uma tarefa porque ele clicou no botão, eu preciso do texto que o usuário escreveu no input. Nós temos o input de texto armazenado na variável tarefa, mas para pegar o que está escrito dentro dele, eu vou precisar usar o .value, que é esse aqui, .value, que é como se fosse esse valor que eu coloco aqui, que adiciona um valor dentro do input. Que não é o mesmo do placeholder, porque eu consigo apagar e escrever nele. Se eu apagar tudo, ele aparece novamente aqui o nosso placeholder. Agora, com o valor que o usuário digitou em tarefa, .value, eu vou validar com o if, que serve para verificar se uma condição é verdadeira ou falsa, ou se o valor digitado é vazio ou não. Eu vou usar esse trim aqui para remover qualquer caractere em branco e eu vou comparar utilizando esse operador lógico de comparação para verificar se tarefa.value é diferente de um texto vazio. Agora eu vou criar uma nova variável onde vai ficar todas as tarefas criadas pelo nosso usuário. Vou chamar ela de tarefas salvas e ela vai receber um array, que é uma matriz que guarda informações separadas por vírgula, como por exemplo, array Alexandre, João, Carlos. Eu vou usar o array push para colocar o valor da minha tarefa dentro dessa tarefa. Esse tarefas salvas.push é como se eu estivesse dizendo para o nosso código fazer isso. Tarefas salvas tem nova tarefa. Agora eu vou chamar uma nova função que dentro dela eu vou adicionar a tarefa ao HTML. Eu vou colocar separado para ficar só mais organizado. É assim que se chama uma função. Passo o nome dela, abrindo e fechando parênteses. E depois de chamar essa função, eu quero zerar o valor que foi digitado dentro do nosso input. Então eu vou dizer que tarefa.value recebe uma string ou um texto vazio. Agora, dentro da minha função atualiza tarefa, eu quero ter certeza, primeiro, que não tem nada dentro do HTML onde eu vou adicionar minhas tarefas. Eu vou subir lá no início e vou pegar aquela variável que a gente criou, card tarefas salvas. Eu vou dizer que ela vai receber um valor vazio, passando um texto vazio com esse inner HTML, que serve para incluir HTML. Como a nossa variável está armazenando esse HTML aqui, o novo HTML vai ser colocado aí dentro. O usuário vai poder criar várias tarefas. Eu vou usar um for-each do JavaScript para realizar uma ação para cada item dentro dessa variável tarefas salvas. Seria como se eu imprimisse no console um item por vez até acabar os itens dessa lista. Um para o primeiro, 2 para o segundo, até chegar no último e parar. Ou até acabar as tarefas que estão salvas dentro dessa variável aqui. Voltando para a função atualizar tarefas, eu vou criar aqui uma nova div usando document.createElement e dizendo que eu quero criar uma nova div. Eu vou adicionar esse HTML à variável que a gente criou, que tem o HTML que contém as partes do card, que é esse pedaço de HTML aqui.
Agora no meu JavaScript eu vou criar um HTML, eu vou querer reutilizar para adicionar novas tarefas a cada vez que o usuário clicar no botão. Vai ser uma divisão para ficar todas as tarefas dentro e uma seção com 2 botões. Eu vou adicionar esse HTML dentro dos divs de JavaScript que a gente criou aqui. Para mim poder escrever um texto e colocar JavaScript dentro, eu tenho que usar um template string. Eu crio um template string abrindo e fechando o crase. E para poder escrever JavaScript dentro desse texto, eu uso $, abre e fecha chaves. O valor que está aqui dentro em tarefa, ele vai ser um dos index que estão dentro de tarefas salvas. Da mesma forma que o element representa o primeiro aqui e aqui. A propriedade onClick que está aqui em JavaScript, ela é usada para definir uma função que será executada quando um elemento HTML é clicado. É uma maneira de adicionar um manipulador de eventos diretamente ao HTML. Ele vai chamar as funções de editar e deletar, passando o index do nosso elemento que nós vamos usar lá dentro de cada função. Indo para o navegador e atualizando a página, já dá para criar uma nova tarefa. Agora vamos editar essa tarefa. A função editar tarefa é atribuída a um objeto window, tornando acessível globalmente. Ela recebe esse parâmetro aqui, index, que indica qual tarefa no array tarefas salvas deve ser editada. A função prompt exibe uma caixa de diálogo que solicita ao usuário a edição da tarefa. Tarefas salvas index é passado com um valor padrão no campo de entrada do prompt. Essa função aqui garante que o usuário só prossiga se o usuário não cancelar o prompt. Se o prompt for cancelado, nova tarefa será null e a função vai ser interrompida. Aqui, se o usuário fornecer um valor nulo, o método trim é usado para remover quaisquer espaços em branco do início ao fim dessa string, nova tarefa. Em seguida, a tarefa no index especificado do array, tarefas salvas, é atualizada com esse novo valor. Finalmente, a função atualizar tarefas é chamada para refletir as mudanças na interface do usuário, populando o elemento cards tarefas salvas com as novas tarefas criadas. Voltando para o HTML, a gente consegue fazer a edição da nossa tarefa aqui e salvar. Para deletar é muito mais simples. A gente vai chamar a função de deletar. Dentro dela eu vou passar um splice que serve para mim dizer quantos itens eu quero remover e qual o index que eu quero remover. E eu chamo a função atualizar tarefas para ele criar novamente as tarefas, só que sem o index que agora a gente removeu. E aqui a gente já consegue deletar a nossa tarefa assim. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever, porque esse vídeo deu bastante trabalho para fazer. Meu nome é Alexandre, eu sou analista de sistema. Primeiro link na descrição é o meu mini curso para você aprender a fazer o seu primeiro site, mesmo sem saber programar e monetizar ele. Segundo é um passo a passo, um curso passo a passo para você aprender quais são as tecnologias que eu recomendo para você iniciar no mercado da programação o mais rápido possível. Se inscreve e deixa o seu like. O link do código vai estar disponível na descrição para você consultar caso você tiver dúvida.